Bom dia, multiplicador! Então, nessa segunda-feira, nós vamos começar falando sobre pensão alimentícia. Aqui no Multiplicação de Negócios, você não fica sem informação. E nós temos informações para todos os momentos da vida, para todas as situações da vida. E aqui sempre tem um especialista que entende do assunto para deixar você antenado, instruído, preparado para qualquer situação ou para qualquer conversa que venha surgir referente a cada assunto abordado aqui. E hoje nós vamos abordar sobre esse assunto, pensão alimentícia. Quem tem direito? Como é que funciona? E aí? Você está sendo cobrado? Como fazer? Você está sendo cobrada? Como fazer? A mulher também paga pensão alimentícia? Ou é só o homem? É só os filhos que recebem? Sogro tem direito a receber pensão? Sei lá. Tem tanta coisa que a gente fica pensando, né? Relacionada à pensão alimentícia. Quem tem direito de receber? Eu estou aqui com uma maravilhosa que vocês vão conhecer, Michele Gueno. Ela é especialista também do Mulheres Inteligentes Multiplicam Patrimônio. Esteve com a gente aí passando seu conhecimento para mais de 300 mulheres, né? E ela foi um sucesso, né? E hoje está aqui para destrinchar esse assunto. Nós também temos uma entrevista gravada sobre divórcio também, que é um outro assunto que a Michele também aborda, mas hoje nós vamos falar sobre pensão alimentícia. Michele, para quem não te conhece, se apresente para os multiplicadores. Bom dia. Meu nome é Michele Gueno Pacheco, eu sou advogada com atuação focada em direito das famílias, que são todas aquelas ações que envolvem divórcio, pensão alimentícia, guarda de filhos. Tenho um escritório físico aqui em Caxias do Sul, mas atendo todo o Brasil. Hoje, com essa metodologia online, né, a gente criou essa oportunidade de estender o nosso serviço a diversos lugares, e é uma honra estar aqui novamente, né, conversando sobre direito de família, que é um assunto que realmente, além de ser a minha profissão, eu amo de paixão, né? Gente boa sempre volta, gente. Aqui no Multiplicação de Negócios, vocês vão ver muitas pessoas bacanas com assunto, com conteúdo, retornando aqui. E a Michele é uma parceira aí que tem muito conteúdo e é uma parceira de muita confiança. Eu recebo muitas boas declarações sobre o teu trabalho. Ai, obrigada. Eu recebo muitas boas declarações. Então, a gente vai começar e vamos entrar aqui no assunto, né? Isso aí. O que é pensão? Vamos antes de entrar no assunto, nós vamos brindar. Nós temos nosso café com multiplicação. Vamos brindar a informação. Isso aí. A informação, conhecimento. Hoje o café aqui da TV. Eita! Eita! Então, a pensão alimentícia. O que é pensão alimentícia? Começando pelo início, né? O conceito de pensão alimentícia. Pensão alimentícia é aquele valor que normalmente é pago mensalmente para suprir as necessidades básicas de quem recebe, para auxiliar aquela pessoa que não possui condições de se manter sozinho. Normalmente, o mais comum que a gente conhece é pensão alimentícia de pais para filhos, né? Isso. Em especial, filhos menores de 18 anos, que são aquelas pessoas que não conseguem se manter de forma única, né? Se manter sozinho. Elas precisam do auxílio de outra pessoa para conseguir suprir essas necessidades básicas. Mas a pensão alimentícia, ela é global. A gente não tem só pensão alimentícia entre pais e filhos, né? A gente tem entre filhos e pais, entre irmãos, entre ascendentes, descendentes, que a gente chama, né? Mas a mais comum é a pensão alimentícia em caso de divórcio, quando o casal se separa e um tem que pagar pensão para o filho, né? Então tem essa questão realmente de irmãos que recebem pensão de alguma situação. Eu já ouvi falar, agora falando em pensão, que não existe na lei ex-sogro e ex-sogra. Se eles estiverem numa situação e precisarem, eles podem pedir alguma ajuda, algum tipo de pensão? Na verdade, a gente costuma dizer que sogro é pra sempre, né? Sogro e verdade. sogra. Meu Deus, eu tenho uma penca. Não é tanto assim, gente. Isso, só quando há um vínculo formal ali do casamento, né? Mas isso é para questão de impedimentos, que a gente chama, né? Porque eu não vou poder casar formalmente com alguém que já foi meu sogro ou minha sogra, né? Então a lei estabelece isso. A lei estabelece esse vínculo eterno, né? Mas para fins de pensão alimentícia,
Na verdade, é ascendentes e descendentes e colaterais, né? Que são os nossos pais, os nossos filhos e os nossos irmãos, né? Obrigatoriamente, digamos assim, a pensão alimentícia entre pais e filhos, ela é obrigatória, né? Independente da situação do filho, se menor de 18 anos, o pai ou a mãe precisa pagar a pensão alimentícia. Entre essas outras pessoas, a gente tem mais requisitos. Daí, obviamente, não é eu simplesmente quero pedir pensão alimentícia para o meu pai ou para minha mãe depois que eu tenho 18 anos ou para os meus irmãos, que eu vou conseguir, né? Eu preciso preencher alguns requisitos. E um desses requisitos é o da necessidade. Eu preciso estar literalmente passando fome, né? Eu não consigo suprir com o meu trabalho as minhas necessidades. E daí a gente vai buscar a pensão alimentícia judicialmente, né? Tem casos, tá? Também sobre pensão, por exemplo, ou sobre sustento, né? Tem um caso que eu conheço, por exemplo, vou trazer aqui, quem sabe você conhece alguém, que o pai abandonou o filho, né? O pai abandonou a criança, enfim, tinha vícios e foi morar na rua. E morou pela rua, enfim, agora está numa idade avançada. E os filhos não tiveram contato desde criança, só que agora que ele está na idade avançada, os filhos foram contatados como responsáveis sobre esse idoso, por exemplo, que já vive na rua há muito tempo, que você fala, isso existe mesmo? Sim, existe. Nós somos obrigados, querendo ou não, a cuidar dos nossos pais, né? Então, em caso de vulnerabilidade de um idoso, do teu pai, por exemplo, ele pode acionar a justiça para que os filhos paguem uma pensão alimentícia para suprir essa necessidade básica, Às né? vezes até a própria justiça, nem a pessoa pede, mas O próprio Ministério Público, Isso. né? Quando ele vai verificar ali que aquele direito do idoso ele não está sendo atendido, ele vai acionar os filhos, né? Mas a gente tem muito a questão do abandono afetivo, e isso é discutido na justiça, né? Se esse pai abandonou esse filho durante todo esse período, é discutível se esse filho tem que zelar pelo direito desse pai, né? Hoje está muito em alta a questão da retirada do nome do pai da certidão de nascimento em caso de abandono afetivo, né? Ou da substituição do pai da certidão de nascimento. Então, quando há esse abandono afetivo e outra pessoa, muitas vezes o padrasto ou a madrasta, acaba se tornando pai, a gente tem a possibilidade de substituir, né? A gente vai substituir a paternidade, vai tirar o nome do pai biológico que abandonou e vai incluir o nome do pai socioafetivo na certidão de nascimento. E daí, nessa situação, de uma possível ação do pai biológico contra o filho, é bem mais garantido de que tu não vai precisar pagar pensão alimentícia pro teu pai, né? E os casos de mãe, essa lei, ela vale para as mães também que abandonam afetivamente seus filhos? Sim, tanto a questão do abandono afetivo, quanto a questão da pensão alimentícia, né? A gente tem um senso comum, ou que é o que a gente normalmente vê, né? Mas não é a regra, digamos assim. Como talvez tenha os pais que abandonem, também tem as mães que abandonam, né? Sim. O que normalmente a gente vê e que vem sempre à tona é a questão do pai que abandona afetivamente, do pai que não paga pensão. Mas a mãe, ela tem tantas obrigações quanto o pai. Então, num caso de divórcio, de dissolução de união estável, em que a guarda do filho fica com o pai, a mãe tem que pagar pensão alimentícia, né? A mãe precisa conviver. E em caso de desrespeitar, não pagar pensão alimentícia, a mãe também pode ir presa, né? Então, a mãe também pode ir presa nesses casos também, né? Porque quando a gente fala, a gente tá falando de alimentante e alimentado, né? Não existe o gênero, né? Existe quem precisa pagar pensão alimentícia e quem precisa receber. É mais comum que a gente veja pais pagando, mas alimentante pode ser pai, pode ser mãe, pode ser avó. A pensão está relacionada a alimentante e alimentado, indiferente do gênero. Tu trazendo para nós também, e nesses casos, agora olhando na linha do divórcio, na linha de crianças, né, de alimentados crianças, guarda compartilhada, isso influencia também na questão da pensão alimentícia? Então, é importante a gente conceituar os institutos, né? Logo que veio a questão da guarda compartilhada,
o entendimento era que a criança passaria um pouco do período na casa de cada um, mas na verdade não é. A guarda, ela significa tomada de decisão. Então, quando a guarda está com o pai, quando a guarda está com a mãe ou quando ela é compartilhada, significa que a tomada de decisão em relação àquele filho, ela vai ser de ambos. Mas a criança, ela vai ter uma residência fixa, que vai ser ou na casa da mãe ou na casa do pai. E aquele pai ou aquela mãe que não possui a residência, ele vai ter que pagar pensão alimentícia. Então, o fato da guarda ser unilateral ou compartilhada não vai interferir na fixação de pensão alimentícia. Ela deve ser paga igualmente. Tá, deve ser paga igualmente, no caso, igualmente pela outra parte, isso, que a criança não mora junto. Isso aí. Então, às vezes é uma ilusão. Eu vou compartilhar a guarda para reduzir a pensão ou para não pagar a pensão. É uma ilusão. É uma ilusão. É uma ilusão, porque como eu falei, a guarda se refere à tomada de decisão. E a pensão alimentícia é aquele valor que vai ser pago para suprir a necessidade do filho, da filha, enfim, né? Aí entra a questão também, né? A gente já identificou quem pode receber a pensão, a questão de guarda compartilhada. O valor da pensão. Ele pode ser revisado para cima, para baixo? Então, quando a gente tá falando de um divórcio ou uma separação, é importante que tenha um valor fixado judicialmente, tá? Então, normalmente quando as pessoas se separam e têm uma relação boa, elas acabam definindo um valor. Vamos definir aqui que a pensão alimentícia é R$500, é R$1.000 por mês, um salário mínimo. Esse valor, para ele ter validade, ele precisa passar por um processo judicial, ou consensual, que é aquele que as partes definem e o juiz só confirma, ou litigioso, que é um processo que o juiz vai definir o valor pelas partes, né? Se fixado esse valor judicialmente, depois, se mudado alguma condição das partes, né, de quem paga ou de quem recebe, ele pode ser revisado. Então, o valor que é definido pelo juiz hoje, pode ser que daqui 10 anos, aquela situação, né, que acontecia na época que foi fixado aquele valor, mude. E daí sim ele pode ser revisado, né, ou majorado, ou aumentado, ou reduzido, né? Sim. Ele não é um valor permanente. Ele vai ser permanente até vir outra decisão e modificar ele. Tá. Até porque quando se fala em pensão, se fala em longo tempo, né? Longo prazo. Pensão alimentícia. A pensão dos filhos, outro mito que existe, né? É que essa pensão ela é definida só até os 18 anos de idade. Depois não precisa mais pagar pensão alimentícia. Na verdade, não é isso. A pensão alimentícia ela não tem uma data exata para terminar, né? Não tem uma idade exata do filho para terminar. Tem situações lá no escritório que os filhos são inválidos, que o pai tá com 80 anos, o filho tá com 40 anos e segue pagando pensão alimentícia. Né? Porque a gente tá numa situação ali que o filho ainda precisa mesmo maior de idade. Né? Então, o fato do filho ter completado 18 anos não significa que o pai pode parar de pagar ou a mãe pode parar de pagar automaticamente. Né? Vai ter que existir um processo exonerando o pagamento da pensão alimentícia para daí sim ele poder parar de pagar. E o que acontece se o responsável deixa de pagar a pensão? Voltando à questão de que se foi definido judicialmente, por que eu friso muito nessa questão de decisão judicial? Porque se não há uma decisão determinando que alguém precisa pagar pensão alimentícia, esse alguém não é devedor. Então, não existe a pensão. Então, se a gente faz um divórcio e decide por nós mesmos que a pensão vai ser um salário mínimo e tu não leva para o juiz essa informação, aquela pessoa ela não é devedora. Então, se ela atrasar, tu não vai poder cobrar. Por isso que eu friso muito decisão judicial, acordo judicial, porque precisa ter um documento homologado pelo juiz fixando esse valor de pensão. Daí sim, existindo esse documento, se o pai não pagar, ou se o alimentante, né, não pagar a pensão alimentícia, aí pode haver um processo e pode levar até a prisão. Né? Sim, então... a pensão alimentícia é a única dívida atualmente que pode levar alguém à prisão. Agora, falando sobre isso também, Michele, a questão, por exemplo, que tu trouxe ali, se não foi decidido, foi um acordo que foi feito entre o parceiro, entre os pais.
e esse pai não paga e essa mãe entra, então, ou essa mãe não paga, entra na justiça. Esses atrasados, ou aquilo que ele pagou, por exemplo, ela pode dizer que não foi pago e cobrar igual? O que acontece? O valor de pensão alimentícia, ele só começa a valer quando existe a decisão judicial e o pai toma conhecimento dessa decisão. Ele começa a valer quando existe. Antes, a princípio, não é devedor de pensão alimentícia. Então, normalmente a gente fala em acordos de boca, acordos verbais, né? Esses acordos verbais, eles não têm validade. Então, aquela ilusão de... não pega advogado, porque o advogado... Porque tem esse tipo de... A gente faz aqui, porque a gente ouve esse tipo de discurso aí fora, né? Porque não, é segurança. É segurança. Quando a gente trata de interesse de menor, que é a questão da pensão alimentícia, da guarda, da convivência... Para ter validade, é necessário que passe por um processo judicial, né? E quando eu falo processo, não quer dizer que vai ser litígio, que vai ser anos de processo, né? Vocês podem continuar com os seus acordos, só que esse acordo ele precisa passar pelo juiz, né? Porque se for um acordo verbal entre as partes, ele não tem validade. Daí, se acontecer essa situação de o pai não pagar pensão, ou se a mãe é a devedora, se a mãe não pagar pensão, não tem como cobrar esses atrasados. Só passa a valer a partir do momento que o juiz realmente define e confirma aquele valor. Aí sim, se uma das partes não pagar ali, se o alimentante não cumprir com a obrigação de pagamento de pensão, aí sim, vai ter outro processo cobrando esse valor atrasado. Tá, então, e agora tô falando em outro processo. Há casos de que a pessoa não sabia quem era o pai, ou enfim, tantas situações, e descobriu quem é o pai, a paternidade aos 14, 15, não importa a idade. Esse pai, ele deve pensão, por exemplo, desde quando nasceu? Existe essa história de pensão retroativa? Não, a partir do momento da fixação. A partir do momento que se descobre essa criança? Não, a partir do momento que o juiz manda ele pagar tal valor. Tá, e não existe cobrar... Cobrar atrasados, é só os atrasados depois da fixação do juiz. Então, por exemplo, a mãe não entrou com a ação cobrando. Se passou lá 10, 15, 18 anos. Eu fiz 18 anos, eu quero cobrar a pensão alimentícia do meu pai. Eu só consigo cobrar dali em diante. O que passou, se não teve nenhum processo, ele não é obrigado a pagar. Se não existe processo judicial definindo o valor. Porque se a gente for pensar numa realidade assim, como que eu vou pagar um valor que eu nem sei que valor é? Sim. Por isso que precisa ter a existência do processo, porque no processo vai dizer quanto que esse pai ou essa mãe deve pagar de pensão alimentícia. Né? Se não existe o processo, a gente não sabe data de pagamento, é como um contrato. Né? A gente não sabe data de pagamento, a gente não sabe valor, a gente não sabe índice de reajuste. Então, precisa existir um processo definindo a pensão para que ela possa ser cobrada. Então, nesses casos também de exame de DNA, por exemplo, se o pai descobriu a criança já adulta, esse pai, pela lei, não deve. Não deve. Não deve, pela lei, não deve. É uma dúvida que eu tinha, assim, acho que outras pessoas também... essas dúvidas de almoço em família, né? Sim, que vem, então é muito importante a gente vê também muitas ameaças nesse sentido, né? Eu vou te cobrar todos os atrasados, né? Vai cobrar os atrasados a partir do momento que o juiz define. Sabe que uma vez eu vi, acho que era novela, gente, a minha mãe é noveleira, tá? Mãe, te amo! A minha mãe, e eu vi muitas novelas, né? Na infância, hoje não olho mais, mas... Não, porque se eu comecei a ficar na frente, eu me enredo. Hoje a geração Netflix, a geração série, né? Mas eu sou da geração noveleira. E eu nunca me esqueci uma fala, acho que de uma personagem, que ela olhou para a mãe e disse que a mãe daquela menina não quis cobrar a pensão do pai. E aquela menina olhou assim, por N situações, estava chateada, sei lá, N situações levam uma mãe a não querer cobrar essa pensão, ou um pai, enfim. E essa criança olhou, mãe, tu desistiu de algo que era meu. Tu não devia tu não tinha o direito de desistir de algo que era meu direito. Que situação, né? Sim.
Porque até o filho completar 18 anos, quem decide por ele, querendo ou não, são os pais, né? Então, se a criança, o filho ficou residindo com a mãe, ela que precisa tomar essa iniciativa de cobrar a pensão alimentícia do pai, né? Quando o filho completa os 18 anos, nada impede dele cobrar o valor. Ele pode propor um processo cobrando pensão alimentícia do pai. Mas antes do processo de cobrança, existe o processo de fixação. Então, esse adulto, na verdade, completou 18 anos. Eu ainda faço faculdade, estudo, faço curso. Eu ainda não consigo me manter com o meu próprio trabalho. O pai, ele segue sendo obrigado, né? Então, o filho, ele pode entrar com processo, pedir para o juiz definir um valor de pensão alimentícia. Então, não quer dizer que porque ele completou 18 anos que ele perde o direito de requerer isso. Ele não perde, ele pode seguir. Só que acaba tendo uma dificuldade maior. Por quê? Porque antes dos 18 anos, a lei diz que a capacidade, que a necessidade dos filhos, ela é presumida. E o que isso significa? Que, independente da situação, a gente sabe que um menor de 18 anos não consegue pagar as suas contas, não consegue comprar comida, não consegue se manter sozinho, ele precisa dos pais. Passou de 18 anos, entrou nessa fase adulta ali da maioridade, quem precisa comprovar que ainda se mantém essa necessidade é o filho, ela não é mais presumida. Ah, sim. Então, se esse filho completou 18 anos e ele quer buscar uma pensão alimentícia do pai ou da mãe, quem precisa comprovar que precisa dessa pensão alimentícia é o filho. E até esse filho que após os 18 decide cobrar dali para diante, ele precisa fazer isso de uma forma judicial, por mais que a relação seja boa entre pai e filho, pai e filho, pai e mãe, enfim, para que realmente isso ele possa não ser lesado, vamos dizer assim, caso esse pai ou essa mãe não pague. Não pague, isso e também dos pais com os filhos também, se for o caso ali, né? Dos pais pedirem uma pensão para os filhos, no caso. Os pais, se também não conseguem se manter sozinhos, eles podem acionar os filhos para pagamento de pensão alimentícia, né? E toda pensão alimentícia, ela vai ter os mesmos requisitos na hora de fixação de valor. Ela sempre vai analisar a necessidade de quem está pedindo a pensão alimentícia e a possibilidade de quem paga a pensão alimentícia. Porque não adianta eu querer cobrar uma pensão alimentícia de um salário mínimo se o meu pai recebe um salário mínimo, né? Ou não adianta eu, como mãe, querer cobrar uma pensão alimentícia do meu filho em um salário mínimo se ele recebe um salário mínimo. Sim. Então, a pensão, ela sempre vai ser adequada de acordo com a necessidade e a possibilidade. Né? Falando sobre isso, antes de eu entrar na próxima pergunta, e ela é fixada, é verdade que é 30% da renda? Tem uma porcentagem pré-fixada? E o percentual, na verdade, ele é um mito. Ah, ele é um mito? Sim, não existe um percentual mínimo nem um percentual máximo. Vai ser analisado o caso concreto, ou seja, a situação, o quanto aquele filho ou aquele alimentado precisa do valor e o quanto o alimentante pode pagar de pensão alimentícia, né? Falando em pai e filho, por exemplo. Se o filho precisa da pensão alimentícia, se ele tem necessidades especiais ou se, enfim, tem gastos médicos maior do que o comum, a pensão alimentícia ela pode ser superior a 30%. Tá. Né? Criou-se um hábito na justiça de ter esse teto de 30%, mas isso não é para todos os casos. Se o teu filho precisa mais, vai ser fixada uma pensão maior. Então não tem essa fixação, por exemplo, pais de filhos de mães diferentes. Por exemplo, de relacionamentos diferentes. Ficou meio estranho essa fala, pai de filhos. Não, mas de relacionamentos diferentes. Então, no máximo 30% do ganho. E entre esses 3 filhos, por exemplo, não. Não. Pode... O que vai ser feito, vai ser analisado a necessidade de cada filho. Pode ser que um filho receba 15, pode ser que outro receba 10.
E somadas, elas podem, obviamente, ultrapassar de 30%. E né? elas não serão iguais para todos os filhos, elas podem não ser iguais. Isso, podem variar. Podem variar. Porque vai também de acordo com a necessidade de cada filho. Né? Imagina que talvez um filho autista, ele provavelmente precise mais do que um filho que não possui nenhum problema de saúde. Então, vai ser meio que verificado cada caso em específico. Eu ia te perguntar, caso o valor da pensão não seja insuficiente, é reajustado, né? Sim, o que acontece? Na prática, a pensão, ela sempre, na grande maioria dos casos, ela vai ser insuficiente. Porque se a gente somar a necessidade de uma criança, eu costumo dizer que a necessidade, ela pode ser infinita. Sim. Né? E a pensão alimentícia, a possibilidade, a justiça cria uma barreira. Então, pode ser que a pensão seja insuficiente. Se ela for insuficiente, a gente tem duas situações. Propor uma revisão de alimentos, que é para aumentar a pensão, ou a mãe, ou quem tem a guarda da criança, vai acabar suprindo, né, essa falta, que é o que normalmente acontece, né? Tá. E agora entra uma outra pergunta. É verdade que é só na base do salário do pagador que é calculado? Por exemplo, a pessoa pode ter outras rendas por fora. Sim. E aí, não... Por exemplo, empresário. A gente tá aqui, né? É multiplicação de negócio no meio de empresários. Então, nós que somos empresários. Então, por exemplo, eu tenho prolabore. As pessoas tiram o menor prolabore possível. Sim. Que elas podem tirar, né? E aí é baseado como nesses casos? Para fins judiciais, quando a gente vai definir o valor de pensão, a gente precisa demonstrar toda a possibilidade daquela pessoa que vai pagar, né? Para se tornar mais concreto, vamos supor que o pai seja um empresário e ele está sendo demandado para pagamento de pensão. Daí ele vai lá e junta o prolabore dele com um salário mínimo e pede para a pensão ser fixada naquele salário mínimo. Hoje a justiça já desconsidera o prolabore, porque ela sabe que além do prolabore tem retirada de lucros. Então a gente vai precisar demonstrar a possibilidade daquele pai, independente de onde vem esse dinheiro, se da empresa, se de um salário fixo, se de outro negócio que ele tenha, a gente vai precisar demonstrar a capacidade econômica dele para conseguir uma pensão alimentícia num valor que realmente ele possa pagar e que supra a necessidade dos filhos, né? Hoje a gente já fala em quebra de sigilo, então a gente consegue acessar judicialmente extratos bancários para ver as movimentações bancárias, a gente consegue acessar o imposto de renda para ver a questão da retirada de lucros. Então, a justiça hoje, ela tem acesso a diversos mecanismos para comprovar, né, para buscar, na verdade, o quanto essa pessoa realmente recebe de salário, de retirada de lucros, de prolabore, independente de onde seja, para conseguir definir a pensão alimentícia. Então, se o pai trabalha em mais de 2 empregos, se acumulam as rendas, né? E quem está pagando, né? O pagante dessa pensão alimentícia, mãe ou pai, pode pedir como está sendo administrado esse dinheiro, pode pedir comprovantes, para saber se o dinheiro está realmente indo para a criança? Depende. Quando a gente fala de pensões mais expressivas, com valores mais altos, existem algumas decisões que autorizam a prestação de contas, digamos assim, de como aquele valor está sendo utilizado. Mas desde que esse pai, essa pessoa que paga, ela consiga demonstrar que aquele valor pago para o filho, ele não está sendo utilizado de forma adequada. Se ele verificar que o valor não está sendo utilizado de forma adequada, está sendo gasto em vão, aí ele consegue propor um processo pedindo essa prestação de contas, né? Mas na grande maioria, não, até porque aquela situação que eu te falei, a necessidade da criança, ela acaba sendo infinita, né? Porque hoje o meu filho estuda em escola particular, eu posso colocar ele num curso, ele faz inglês, ele faz isso, ele faz aquilo. Então, quanto mais o pai pode pagar, mais ele vai pagar, né? Outra situação é não convivo com a pessoa que está sendo beneficiada, né? Com a criança. E eu posso deixar de pagar a pensão alimentícia, já que essa criança não quer conviver com o pagador, enfim, ou tem tantas situações que pode acontecer
que esse pagador ou essa pagadora dessa pensão alimentícia não conviva com essa criança? Normalmente, esses casos de não pagamento de pensão alimentícia, eles acabam acontecendo em situações assim. A mãe, ela proíbe a convivência. E daí o pai, para se vingar, ele não paga a pensão. Mas são institutos diferentes. A convivência é uma situação e a pensão é outra situação. Então, se a mãe não deixa o pai conviver com o filho, o pai precisa tomar as medidas cabíveis para conseguir essa convivência. Né? Se o pai não paga a pensão, a mãe precisa tomar essas medidas cabíveis para cobrar a pensão alimentícia. Né? Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? O fato dele não conviver, ou da mãe não conviver, não quer dizer que o pai não precise pagar pensão. Sim. Eita, é assunto, né? Assunto. E alguém tem que falar sobre esse assunto, porque é um assunto que tá aí na sociedade. Sim, e as pessoas acabam fazendo muitos acordos informais, né? E a gente costuma dizer que o relacionamento, ele acaba, mas a questão pai, filho, mãe e filha, ela vai durar por um bom tempo, né? E pode durar por um bom tempo, durar para sempre, né? Pai, filho, mãe e filho. E pode ser que agora, na hora daquele acordo informal, a mãe e o pai estejam convivendo bem, né? Mas pode ser que daqui 2, 3 anos haja uma briga, né? Haja uma intriga, não esteja dando certo. E daí é que começam a surgir os problemas, né? Crianças criadas pelos avós, por exemplo, né? E aí é a mãe que recebe a pensão. Só que essas crianças são criadas na casa dos avós, enfim, é complicado muitas coisas, né? Quando é importante que a gente defina que alimentado é o filho, né? Então, quem recebe a pensão alimentícia é o filho, ela é destinada ao filho. Nessa situação de que ficou com os avós precisam regularizar a guarda desse neto, né? E cobrar a pensão alimentícia dos pais. Isso. E daí consegue cobrar de ambos também. De ambos também, né? Tá. E senão a mãe vai acabar recebendo, né, a pensão alimentícia até alguém vir e falar que existe algo errado, né? Então, os avós, quem está cuidando da criança, que precisa tomar uma atitude para regularizar a situação dessa criança. E qual situação é essa? Tanto a guarda quanto a pensão alimentícia, né? Isso é comum nas famílias também, né? Que muitas vezes os avós assumem a criação dos netos. Sim. E não regularizarem essa situação. Sim. Né? E a gente vê aí. E é moroso para regularizar essa situação. Por exemplo, uma avó, enfim, que querem essa criança vive já com os avós, né? Uma situação delicada. Sim, a própria mãe ou o pai acabam não regularizando essa situação, né? Então, os avós é ainda mais comum, né? É mais difícil ver eles buscando judicialmente do que a mãe e o pai. Mas, num contexto geral, muitas mães e pais e avós que criam os seus filhos acabam não regularizando. Então, quando a gente propõe um processo de concessão de guarda, pensão, convivência, ele é um processo longo. Todo processo na justiça, ele é um processo longo. Só que o que acontece? Como a gente está falando de interesse de menor, ou seja, tem um menor envolvido, a justiça acaba concedendo liminares, que a gente chama, que são um adiantamento da sentença. Digamos assim, imagine a situação de que um processo demore 4 anos. Aí eu preciso entrar com um processo para regularizar a pensão. Eu vou esperar 4 anos para ter um resultado final? Não. O advogado ele vai fazer um pedido liminar, que a gente chama, é um pedido para o juiz decretar imediatamente a pensão, a guarda e a convivência. Né? Essa decisão ela é feita logo no início do processo. Daí depende de cada cidade, obviamente, mas normalmente é uma decisão mais rápida, né? Logo que a pessoa entra com o processo. E daí essa decisão vai durar até o final do processo, quando o juiz dá a decisão definitiva, que é o mantendo ou reformando essa decisão liminar. Então, para a gente ter uma guarda provisória, que a gente chama, uma pensão provisória, é rápido, né? Relativamente rápido, até porque não tem como uma criança esperar
4, 5 anos para começar a receber pensão alimentícia, né? Então, nesse caso, por exemplo, assim, porque às vezes eu falo a gente porque eu trabalho no mercado imobiliário há 16 anos. Eu entro em muitas casas, eu acompanhei muitas e eu tenho a sorte de conhecer muitas pessoas e ouvir muitas histórias, né? E então a gente ouve histórias de N formas. E uma das formas que a gente ouve é: eu não vou pagar porque não vou pagar pensão para ela, né, para mãe, porque o meu filho está sendo cuidado pelos avós. Sim, isso acontece. Só que aí a pensão precisa ser direcionada aos avós nesse caso. Só que aí é um assunto como é que se organiza, como é que eu posso dizer? Indo quando vai organizar é simples, né? Mas esse acordo, essa organização familiar, sim, que às vezes existe aquele pai que não quer a sensação de não ter o poder da guarda, mas quer deixar com os avós. E a criança que quer viver com os avós, né? Sim. Chegou aquele ponto que a criança não quer viver com os pais, quer viver com os avós, porque se criou com os avós, não se adapta a viver com os pais. E aí esse processo e fazer essa família entrar em acordo, né? Fazer esse acordo antes, porque até chegar em você, às vezes as famílias elas não conseguem ter uma conversa tranquila quanto ao assunto. Sim. Porque a sensação daquela mãe ou daquele pai é que ele está sendo roubado. Mas a criança já está lá. Sim. Mas existe essa situação, né? Sim, e quando a gente fala em regularizar, a guarda, ela sempre vai ser regularizada, sempre. Na grande maioria das vezes vai ser regularizada no que de fato acontece. Porque vamos supor um casal que se separa ou os filhos estão residindo com os avós. A guarda, de fato, ela já é exercida por alguém, né? Ou o pai, ou a mãe, ou os avós. Essa pessoa que exerce a guarda de fato é a pessoa que precisa buscar judicialmente uma regulamentação. Porque se não tem uma regulamentação judicial dessa guarda, a qualquer momento ela pode ser trocada. E daí a gente vê aquelas situações de o casal se separou, o filho ficou com a mãe e o pai foi lá, buscou e não devolveu mais. Ou os filhos são acostumados a viver com os avós, ficam lá 5, 6 anos, de repente os pais falam, não, agora a gente quer, e pega as crianças e traz para casa. E quando não tem uma regulamentação dessa guarda, qualquer um é guardião, ou o pai ou a mãe. Então, o pai, ele pode buscar o filho e não devolver, a mãe, ele pode buscar o filho e não devolver, porque não existe uma regulamentação da guarda, né? Então, a gente busca judicialmente essa regulamentação para que não haja essas questões, né? Agora falando de preços, né? Não precisa tu me dizer valor aqui agora, mas você que quer procurar a doutora Michele, né? Depois ela passa. É caro. Tô falando bem a real, assim, o preço para regularizar uma situação dessa, ou sei lá, é um preço de um carro, é um preço que depende do carro, né, tem tanto, né, mas eu tô trazendo aqui essa pergunta, que é uma pergunta que talvez alguém que tá me assistindo tá querendo ter essa noção. Quando a gente fala em valor, a gente tem que se questionar, é caro tu perder o teu filho? Quanto custa ter a segurança de que teu filho, tu tem a guarda do teu filho e que talvez o pai não vai pegar e não vai levar o teu filho e não devolver? Quanto custa a segurança de ter uma pensão definida judicialmente e que tu vai conseguir cobrar essa pensão em caso de não pagamento, né? Hoje a gente tem uma tabela da Ordem dos Advogados do Brasil que dá um parâmetro de valores, né? Nós, advogados, a gente não pode divulgar valor, né, de serviços em instrumentos de comunicação. Mas quando a gente fala em caro ou barato, a gente precisa refletir o quanto o que preço tem a segurança de ter uma guarda definida judicialmente, né? Que valor que tem a segurança de tu receber a pensão alimentícia e de tu conseguir suprir a necessidade do teu filho todo mês, porque tu sabe que aquele valor vai cair na conta, né? Então, a gente precisa pensar mais nessa segurança do que enquanto custa, né? E essa segurança, às vezes, envolve, por exemplo, muitas vezes os pais não querem ceder a guarda. Sim. Isso envolve uma briga familiar. E como é que vocês, advogados, lidam com isso, gente? Então... Às vezes as pessoas querem colocar na culpa do advogado o que já é uma briga familiar, sim, né?
E como é que vocês lidam com essas situações? E como é que se lida também? Porque às vezes essas crianças já moram com os avós, ou com a tia, ou com... Enfim, né? Com tantas... E aí agora essa parte quer regulamentar isso justamente porque tomou consciência. E aí, como lidar com a outra parte que se sente, como eu disse, já não é, já não tem de fato a guarda, né? Mas como lidar com essa... Pode ser que ela não queira passar a guarda. Sim, voltando só em relação à questão do valor, acho importante mencionar que, independente da questão de valor, não existe desculpa para não regularizar, porque hoje a gente tem acesso à defensoria pública. Então, quem não tem condições de pagar um advogado particular, pode se deslocar até a defensoria pública da sua cidade e fazer o requerimento através de um defensor público, né? Se enquadrando nos critérios lá que a defensoria coloca para atendimento, né? Então, independente se com advogado particular ou defensor público, o importante é regularizar a questão de guarda e pensão alimentícia. Eu esqueci... do litígio, né? Eu vou falar outra coisa e esqueci. Em relação à questão de regulamentação de guarda. Quando o casal se separa, existe a possibilidade da gente chegar num consenso, né? Que é o consenso, esse casal vai definir como que vai ser a guarda, como que vai ser a convivência, como que vai ser a pensão alimentícia. Então, eles podem chegar num acordo ou sozinhos, ou com a ajuda de um advogado, com a ajuda de um mediador. Se não tem acordo, um desses dois vai ter que entrar com um processo litigioso. E daí, quem vai decidir por eles é o juiz. Então, com base nas alegações da mãe, com base nas alegações do pai, o juiz vai dar uma decisão defendendo o melhor interesse daquela criança que está sendo discutido ali naquele processo, né? Quem que tem melhores condições de ficar com a guarda, qual que é o valor melhor de pensão alimentícia para aquele caso, como que vai funcionar a convivência. Então, se vocês não chegarem num consenso, o juiz define por vocês. Então, essa questão da pensão alimentícia, a gente entendeu no caso que o juiz decide, se não chegar num consenso. No caso, quando a criança não está sendo criada pela mãe ou pelo isso, o ideal é essa pessoa pedir a regularização da guarda. E nesse sentido também, se tiver que pedir a pensão, vai para quem está com a guarda, não necessariamente para a mãe dessa criança, mas para a mãe ou para o pai. Mas enquanto isso não é regularizado, vai para quem tem a guarda. Enquanto não está regularizado, na verdade, a situação ela vai acontecendo como vai. Vai. Vamos supor que eu estou cuidando do meu filho, eu fiz um acordo com o pai do meu filho que ele vai me pagar um salário mínimo de pensão. Se chegar no dia 10 e ele pagar, tudo bem, tá certo. Se ele não pagar, tá certo também, porque não tem nenhuma decisão definindo. Se ele vir buscar o filho e não devolver no horário combinado, não tá errado, porque não tem nenhuma decisão judicial definindo horário. Então, é importante a gente entender que a gente só consegue cobrar um cumprimento de um acordo se ele for homologado pelo juiz, né? Até então, se vocês se acertam da maneira que está sendo realizado, tudo bem. Só que a partir do momento que um descumprir esse acordo informal, na verdade não tem descumprimento, porque não tem acordo judicial definido. Sim. Então, gente, nós estamos chegando ao final. Conversamos hoje, Conversamos e realmente é um assunto que tem que ser falado. Essa informação tem que chegar o mais longe possível, né? Porque famílias são famílias, né? Ou você tem um tio ou alguém que está envolvido, um amigo que está envolvido nesse processo. E quanto mais a gente tem a informação adequada, informação de qualidade, sabe? Sim. Que é o que tu trouxe aqui para nós, Michele. Né? O que eu prezo por esse programa aqui são especialistas, pessoas que dominam sobre o assunto que estão falando. É entrevistar pessoas como você, que trazem essa informação que vai chegar e a pessoa tá munida para poder ter uma conversa adequada, se preparar para uma conversa difícil, que é muitas vezes num ambiente familiar, tratar sobre isso pode ser delicado, mas quando se tem a informação correta, a gente consegue ir para uma conversa com mais clareza, né? E essa clareza que tu trouxe aqui vale muito para mim e para todos que estão nos assistindo, porque é uma consulta. O que você nos trouxe aqui hoje foi uma consulta,
né, sobre um assunto que muitas pessoas aí têm, ou estão perto de alguém que pode estar passando ou estão passando por essa situação. Sim. A gente está chegando ao final dessa nossa segunda-feira, né, desse Café com Multiplicação de Negócios hoje aqui. Eu queria que tu deixasse uma mensagem final aí pra gente terminar. Sim. Muito obrigada, novamente, pelo convite de estar aqui. Se eu pudesse dar um recado como advogada de direito de família, eu pensaria em dizer para vocês regularizarem as situações que vocês vivem. Se divorciou, se separou, se o filho está com a avó, enfim, regularizem judicialmente essa situação, ou através de um advogado particular, ou através da Defensoria Pública, mas regularizem, né? A rede social hoje, ela deu muita visibilidade à questão da informação, mas a gente precisa muito ter o cuidado de analisar essa informação e verificar se ela é verdadeira ou não, né? Então, muito obrigada pela participação e boa semana a todos, né? E até o próximo Café com Multiplicação de Negócios!